nome foi uma homenagem ao primeiro presidente e um dos chamados Founding Fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos. Em 1941, a revista Time o chamou de o Leonardo da Vinci negro, refletindo sua versatilidade em várias áreas. George Washington Carver foi botânico, inventor, cientista, agrônomo e humanitário. Pioneiro na agricultura, ficou famoso por seu trabalho na rotação de culturas e por criar mais de 300 produtos à base de amendoim. Conheceu e foi conselheiro de 3 presidentes e elogiado na comunidade branca por suas muitas conquistas e talentos. E não foram poucos. É o que você vai conhecer nesta edição do Matéria de Capa. George Washington Carver nasceu na época da escravidão no Missouri, no começo da década de 1860. Sua data de nascimento é incerta porque foi antes da servidão ser abolida no estado, o que ocorreu em janeiro de 1865, durante a Guerra Civil Americana. Descendente de uma família de imigrantes, o proprietário de terras Moses Carver comprou os pais de George, Mary e Giles em outubro de 1855. O pai morreu antes de ele nascer, quando tinha 1 semana de vida. George, a irmã e a mãe foram sequestrados por bandidos que vendiam escravos. Seu irmão mais velho, James, foi escondido às pressas. Os sequestradores venderam os 3 no Kentucky. Moses contratou um homem para encontrá-los, mas ele só resgatou o bebê. Após a abolição, Moses e a esposa Susan criaram os 2 irmãos como filhos. Como as escolas próximas não aceitavam crianças negras, Susan ensinou o mais novo a ler e a escrever. George era uma criança frágil que vivia doente. Em vez de trabalhar na fazenda, ajudava a mãe de criação em tarefas domésticas e também aprendeu a cozinhar, costurar, lavar roupa e bordar. O irmão ajudava Moses na fazenda. Naquela época, George ficou fascinado por plantas e coletava espécimes das florestas próximas, um hobby que prenunciaria suas futuras realizações. Anos depois, estudou em uma escola só para crianças negras, a 16 quilômetros da fazenda. Aos 13, se mudou para a casa de uma família adotiva no Kansas. Para se sustentar, trabalhou como cozinheiro, lavador de roupas e lavrador. Ao deixar o Kansas, foi para Minneapolis, no estado de Minnesota, onde frequentou várias escolas até se formar no ensino médio. Na cidade, havia outro George Carver, o que causou confusão na entrega da correspondência. No entanto, nunca usou o nome do meio. Assinava como George W. Carver ou apenas George Carver. Ele tentou ingressar em várias faculdades antes de ser aceito na Highland University, no Kansas. Quando chegou, eles se recusaram a deixá-lo frequentar por causa de sua raça. Em 1886, George voltou para o Kansas. Lá, reivindicou ao governo um lote de terra que era dado a ex-escravos, onde manteve uma pequena estufa de plantas e flores. Plantou arroz, milho e produtos de jardim, além de vários tipos de árvores. Ganhava algum dinheiro com bicos na cidade e trabalhando como peão de fazenda. 2 anos depois, começou a estudar artes e piano numa faculdade em Iowa. Uma das professoras reconheceu seu talento para pintar flores e plantas e o incentivou a estudar botânica em uma faculdade de agricultura, hoje a Universidade Estadual de Iowa. Em 1891, foi o primeiro aluno negro da faculdade. 3 anos depois, sua tese foi sobre plantas modificadas pelo homem. 2 professores o convenceram a continuar lá o mestrado. Nos 2 anos seguintes, Carver fez pesquisas na Estação Experimental de Iowa. Seu trabalho em patologia vegetal e fungos lhe rendeu reconhecimento nacional e respeito como botânico. Recebeu seu título de mestre em ciências em 1896. Foi o primeiro professor negro da instituição. Carver nunca se casou. Aos 40 anos, começou a namorar Sarah Hunt, uma professora de ensino infantil, por 3 anos, até ela se mudar para a Califórnia.
Carver morreu em 1943, aos 78 anos. Em 1896, Booker Washington, o primeiro diretor e presidente do então Instituto Tuskegee, convidou George Carver para chefiar o Departamento de Agricultura. Lá, ele lecionou por 47 anos e transformou o departamento em um importante centro de pesquisa. Foi no instituto, situado na cidade de Tuskegee, no Alabama, que mais tarde se tornaria uma universidade, que George Carver começou suas pesquisas em produtos agrícolas e ensinou técnicas agrícolas para a autossuficiência a várias gerações de alunos afro-americanos. Nessas quase 5 décadas, Carver lecionou métodos de rotação de culturas e introduziu várias alternativas comerciais para agricultores que também melhoravam o solo de áreas praticamente só cultivadas com algodão, que exigia muitos nutrientes. Após descobrir que o solo da região era ideal para o cultivo de amendoim e batata doce, começou a ensinar aos agricultores que, ao alternar o cultivo com leguminosas e batata doce, eles poderiam aumentar a produtividade do algodão. Em 1906, criou uma sala de aula móvel em um vagão que ensinava técnicas de agricultura a colonos pobres. Para recrutá-lo, Booker ofereceu um salário acima da média e 2 quartos. Nos primeiros anos do instituto, geralmente professores solteiros tinham que dividir quartos com 2 pessoas. Além disso, por causa do mestrado em uma área científica em uma instituição para brancos, alguns colegas o consideravam arrogante. Uma de suas funções era gerenciar a produção e a venda de produtos agrícolas das fazendas da estação experimental para gerar receita ao instituto. Não demorou muito para que revelasse dificuldades com a burocracia e entrasse em conflito com outros membros do corpo docente. Em 1900, Carver reclamou que o trabalho físico e a quantidade de relatórios eram demais para ele. Por causa disso, nos últimos 5 anos em Tuskegee, Carver ameaçou se demitir várias vezes. Em cada caso, Booker suavizava a situação. Booker elogiava as habilidades de Carver no ensino e na pesquisa, mas criticava suas habilidades administrativas. Mesmo assim, o considerava um dos cientistas negros mais completos que conheceu. Apesar de ter criado centenas de produtos à base de amendoim, George Washington Carver não inventou a famosa manteiga muito consumida nos Estados Unidos e outros países. Embora os agricultores estivessem satisfeitos com os resultados de seu novo método de cultivo, muitos se depararam com um excedente de amendoim e batata doce e não sabiam o que fazer com eles. De 1915 a 1923, ele se concentrou na pesquisa de novos usos para essas culturas. Foram 325 produtos à base de amendoim, incluindo farinha, cosméticos, leite, óleo de cozinha, medicinal, papel, sabão e tinta para madeira. Seu extenso trabalho com esse produto lhe rendeu o apelido de o Homem do Amendoim. Criou 75 produtos feitos de nozes pecan e 108 a partir da batata doce, como farinha, vinagre e até tintas e corantes. Este trabalho e seu depoimento perante o Congresso em 1921 para apoiar a aprovação de uma tarifa sobre o amendoim importado lhe trouxeram muita publicidade. Na época, Carver se tornou um dos afro-americanos mais conhecidos de seu tempo. Quando Carver chegou a Tuskegee em 1896, o amendoim nem era reconhecido como uma cultura oficial nos Estados Unidos. Em 1940, já estava entre as 6 principais culturas do país e se tornou a segunda cultura comercial mais popular no Sul, atrás apenas do algodão.
Hoje, tanto o amendoim quanto a batata doce são consumidos regularmente por milhões de pessoas naquele país. Por meio de suas pesquisas e descobertas, Carver ajudou a elevar o padrão de vida de agricultores pobres do Sul, melhorando tanto a produção de algodão quanto sua dieta. Muito consumida nos Estados Unidos, Canadá e Países Baixos, a manteiga de amendoim foi criada em 1884 pelo canadense Marcellus Gilmore Edson, a partir da moagem de amendoim torrado. Em 1895, o Dr. John Harvard Kellogg, criador do famoso cereal, patenteou um processo para produzir a manteiga a partir de amendoim cru. Daqui a pouco, o filme lembra a origem humilde e a trajetória de George Carver até se tornar uma figura celebrada nos Estados Unidos. E ainda um museu dedicado à cultura, história e expressão estética afro-americana. Chamado de o pai da indústria do amendoim, Carver foi responsável por inúmeras outras realizações. Vamos conhecer algumas? George era muito apreciado na vizinhança por sua habilidade de restaurar plantas enfraquecidas e outras já quase mortas. Antes que a sustentabilidade virasse um tema da cultura pop, ele promovia práticas agrícolas responsáveis. O Museu George Washington Carver, em Tuskegee, Alabama, possui uma trilha que tem placas com informações nutricionais e citações dele. Carver publicou 44 boletins práticos para agricultores. Também descobriu novas maneiras de usar a argila do Alabama. Também era um talentoso pianista e pintor. Suas obras de arte foram exibidas na Feira Mundial de 1893, em Chicago. Foi elogiado por Martin Luther King Jr. por ter deixado para gerações futuras um exemplo inspirador de como um indivíduo pode superar as circunstâncias. Sua ideia de levar as descobertas da universidade às pessoas deu o pontapé inicial ao sistema de extensão cooperativa. Embora leve seu nome, o Museu George Washington Carver, que fica em Austin, no Texas, tem um acervo mais amplo, dedicado também à cultura, história e expressão estética afro-americana. O espaço conta com 4 galerias, uma sala de conferências, sala de aula, câmara escura, estúdio de dança, teatro e arquivo. Além de exposições temáticas, o museu tem uma exposição permanente sobre famílias afro-americanas de Austin, uma galeria de artistas e uma galeria infantil com cientistas e inventores afro-americanos. Reúne as contribuições globais de todos os negros, trazendo histórias sobre a comunidade local e suas conexões com as da negritude. Um dos mais importantes cientistas afro-americanos do começo do século passado, George Carver, ganhou um filme no ano passado. A obra lembra sua origem humilde e a trajetória até se tornar uma figura celebrada na história afro-americana e mostra o legado de um homem cujas contribuições resultaram em benefícios para a população. O filme mostra a jornada de um homem que revolucionou a agricultura em amplas regiões dos Estados Unidos. Uma história de resiliência, criatividade e determinação que inspira novas gerações e mostra como o trabalho de Carver levou gerações de jovens afro-americanos a sonhar mais alto. Estrelado por Glenn Plummer, o filme o apresenta como um cientista agrícola que encontra no amendoim uma forma de
revitalizar o solo de agricultores em dificuldades nos Estados Unidos. Embora não tenha tido sucesso de crítica e de público, o filme mostra como Carver driblou as dificuldades com perseverança. Aonde quer que Carver fosse, ele tinha uma habilidade inata de se conectar com pessoas de todos os credos, culturas e origens. Ele exercia uma espécie de atração sobre as pessoas e gostava de dizer que aprendia muito com os outros. Vários de seus alunos tinham grande admiração por ele como mestre. Não era um professor típico que ficava de pé diante da sala e apenas dava aulas. Seu método de ensino seguia os moldes do filósofo grego Sócrates. Não costumava dar a resposta pronta, incentivava o aluno a encontrar as respostas sozinho. Por isso, seus estudantes o achavam tão desafiador e interessante. Passava muito tempo com eles, mesmo depois que deixavam a faculdade. Em várias cartas enviadas a ele, era tratado como um pai. Com frequência, Carver as respondia assinando como tal. Como nunca casou ou teve filhos, parecia ver seus alunos como filhos substitutos. Gentil, era alguém com quem era fácil de conversar, muito distante da ideia de um gênio. Daqui a pouco, no círculo de amizades, algumas das figuras mais importantes do século XX. E ainda, mais do que o homem do amendoim, Carver teve papel destacado nas áreas de agricultura, agronomia, botânica e química. George Washington Carver tinha um poderoso círculo de amigos que incluía alguns dos homens mais emblemáticos do século XX. Um dos primeiros foi Booker Washington, o afro-americano mais famoso na época. 15 anos depois de fundar o Instituto Industrial e Normal de Tuskegee, exclusivamente afro-americano, ele chamou Carver para chefiar o recém-criado Departamento Agrícola. Carver chamou a atenção do presidente Theodore Roosevelt pela primeira vez graças à sua ligação com Booker, que foi seu conselheiro para relações raciais. Após a morte de Booker, em 1915, o professor aconselhou Roosevelt até a morte do presidente em 1919. Durante seu mandato como vice, Calvin Coolidge também visitou Tuskegee em busca de conselhos agrícolas. A fama do cientista começou a crescer na década de 1920, graças ao trabalho pioneiro com o amendoim. Com isso, ele virou uma fonte de conselhos para colegas cientistas e autoridades do governo. Outro que virou um grande amigo foi Henry Ford. Na década de 1920, o empresário queria desenvolver fontes de energia alternativas à gasolina e ficou fascinado pelo trabalho de Carver com soja e amendoim. Daí em diante, trabalharam juntos em várias iniciativas. Em 1941, inspirado por colaboradores com o cientista, Ford apresentou o protótipo de um carro com carroceria feita de plástico à base de soja para contornar a escassez de aço na Segunda Guerra Mundial. Não demorou muito, o governo pediu a eles que desenvolvessem uma alternativa à borracha à base de soja por causa do racionamento. Após semanas de experiências, em julho de 1942, produziram um substituto bem-sucedido usando a vara de ouro. Ford se tornou um importante financiador do Instituto Tuskegee, bancando muitas iniciativas de Carver. Inclusive, mandou instalar um elevador para ajudar o amigo, cada vez mais doente, a se locomover em sua casa no Alabama. Thomas Edison também era um fã. Em 1916, tentou, sem sucesso, convencer Carver a deixar Tuskegee para se tornar pesquisador no famoso laboratório do inventor em Nova Jersey. Uma das amizades mais curiosas foi com o Mahatma Gandhi. A troca de correspondência entre os dois começou em 1929, nos primeiros anos dele como líder do movimento
movimento de independência do país. Vegetariano, Gandhi sabia que sua luta seria longa e árdua e poderia facilmente arruinar sua força física e emocional. Carver aconselhou o líder indiano a adicionar soja à sua dieta. O cientista até viajou para a Índia para ajudá-lo a implementar suas teorias nutricionais lá e em outros países em desenvolvimento. Gandhi não foi o único líder estrangeiro a buscar sua ajuda. O soviético Joseph Stalin, cujas reformas agrárias brutais resultaram em uma fome que matou milhões, pediu a Carver que visitasse a União Soviética na década de 1930 para reorganizar várias plantações de algodão. No entanto, o cientista recusou o convite, provavelmente por não querer deixar a universidade, onde vinha trabalhando para melhorar as práticas agrícolas e ajudar os fazendeiros negros. George Washington Carver deixou um legado significativo em várias áreas, influenciando a vida de muitas pessoas, tanto no sul dos Estados Unidos como em outros países. Mais do que o homem do amendoim, também foi um prolífico cientista agrícola e inventor que prosperou nas áreas de agricultura, agronomia, botânica e química. Carver desenvolveu mais de 300 usos para o amendoim e mais de 100 para a batata doce, incluindo produtos alimentares, cosméticos, industriais e medicinais. Pioneiro na agricultura sustentável, ensinou técnicas que ajudaram os agricultores a superar a dependência do algodão e a melhorar suas condições de vida, como a rotação de culturas e a adubação orgânica, métodos que ajudam a manter a saúde do solo e a aumentar a produtividade. Seu trabalho inspirou muitos jovens, incluindo estudantes e pesquisadores, e contribuiu para a ascensão da ciência e da tecnologia na agricultura. Carver é reconhecido como um símbolo de esperança e progresso, especialmente para a comunidade afro-americana. Uma fundação com seu nome apoia a pesquisa agrícola e a educação. As chamadas fazendas George Washington Carver são uma iniciativa para colocar em prática os princípios da agricultura sustentável. Além do ensino e da pesquisa agrícola, Carver coletou informações meteorológicas voluntárias como parte do programa de observadores cooperativos do Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos. Considerava essencial manter dados confiáveis devido ao seu impacto no crescimento sazonal, na produção e na qualidade das colheitas. George Washington Carver não foi o único americano a usar o nome de um dos fundadores e primeiro presidente dos Estados Unidos. Além do cientista afro-americano, os pais de outros 4 americanos famosos deram esse nome aos filhos. George Washington Vanderbilt II usou a fortuna feita no setor siderúrgico para desenvolver a silvicultura científica e fundar uma escola florestal. George Washington Gale Ferris Jr. se dedicou à construção de pontes, mas é mais conhecido pelo projeto da roda gigante para a Feira Mundial de Chicago em 1893. George Washington DeLong foi oficial da Marinha Americana, mas ganhou fama por ter comandado uma tentativa fracassada de alcançar o Polo Norte pelo Estreito de Bering. E George Washington Cryle foi um dos pioneiros da cirurgia na primeira metade do século XX. Entre outros feitos, ele e vários colegas fundaram a Clínica Cleveland, considerada um dos principais centros médicos do mundo. O Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!